Então, Mônica, muito bem-vinda. Obrigada por estar participando aqui. Para quem não conhece, né, e está assistindo a gente agora, eu e a Mônica nos conhecemos há 12 anos, quando eu fiz o meu documentário Dentro de Nós, as respostas sobre a depressão. E a Mônica é filósofa e hoje ela, né, 12 anos depois estamos aqui, a gente vai, né, conversar como que foi essa mudança, né, na nossa sociedade em relação à saúde mental nesse período, né, de 12 anos. Será que evoluímos? Estamos caminhando para algo mais positivo? Ou ainda temos que barreiras, desafios a gente ainda tem? Mas primeiro eu gostaria que você explicasse para a gente, né, Mônica, o que que é ser filósofo, né? Vamos começar pela base. O que que é ser filósofo? O que que é a essência da sua profissão? Oi, Mari, é um prazer estar aqui conversando com você depois de todo esse tempo. O documentário foi incrível, né? Ficou muito bacana. E é um trabalho que ajudou muitas pessoas e continua E ajudando. continua ajudando, graças a Deus. Então, vamos lá. Há muitas controvérsias sobre o ser filósofo, né? O filósofo, porque a própria academia, muitas vezes, considera que nós somos professores, né? Professores de filosofia. Eu considero que o ser filósofo significa esse investigar constantemente, né? E um investigar provocando, né? Problematizando as questões. A pesquisa em filosofia é uma pesquisa que problematiza, né? Que tenta olhar para além daquilo que é o óbvio, ao mesmo tempo em que examina o óbvio, porque a grande dificuldade que a gente encontra é exatamente essa, né? Algumas crenças nossas, alguns hábitos incorporados ficam tão incorporados em nós que nós não nos conscientizamos deles. E aí nós vamos agindo, vamos nos posicionando, vamos pensando como se aquilo já fosse algo dado, né, e absoluto, uma verdade absoluta. E muitas vezes essas crenças, esses hábitos vêm das nossas experiências de vida, né, daquilo que a gente recebeu, daquilo que está instituído socialmente como um hábito. A gente vai só repetindo, sem olhar para aquilo que a gente está fazendo. E mais, para as consequências do que nós fazemos, né? Porque muitos dos nossos hábitos levam a consequências terríveis para nós e para toda a sociedade. E nós nem olhamos para isso. Então, é um trabalho que nós vamos olhar para isso. Nem sempre é bem-vindo, né? No sentido de, isso aqui me deixa tranquilo e feliz, porque às vezes a gente olha para coisas que são difíceis. Se dá conta de hábitos que a gente tem que precisam ser modificados, mas que caminham conosco desde, né, lá atrás. Mas é mudar é importante. sempre difícil, né? Mudar Exatamente. é sempre difícil, né? Mesmo que seja para algo positivo depois, né? Transformar algo que não tá bom para o positivo, esse processo que é o desconhecido, né? Assusta, né? Sim, e esse é um ponto, né? O desconhecido que assusta, ou o inesperado, ou aquilo que está tão presente que a gente não enxerga. Mas o interessante é que, ao mesmo tempo em que a gente olha para isso, a gente olha para outras possibilidades. Então, é um trabalho de, ao mesmo tempo em que você tem consciência de quais são os referenciais a partir dos quais você está vivendo, pensando, vendo o mundo, você também começa a pesquisar as contraposições a isso, ou seja, que outras formas são possíveis, né? Que outros hábitos são possíveis, e que resolveriam essa questão, ou pelo menos modificariam, né? Abrindo possibilidades para outros modos de ser, de viver, de estar
um mundo de conviver. Que é aquela coisa da gente assumir um papel mais criativo e autorresponsável pelo nosso destino, né? Ao invés de muitas vezes sermos um produto do meio, dos hábitos, da cultura, da sociedade, que nem sempre se refletem em comportamentos que estão em harmonia com o nosso interior, né? Com a nossa personalidade, a nossa visão, né? Os nossos valores. Então, seria algo de você assumir um pouco mais esse comando, né? Sobre a sua vida, para onde você conduz. Seria mais ou menos isso? Sim, exatamente isso, incluindo o pensar sobre o viver junto, né? O viver junto com, e a responsabilidade sobre o todo social, sobre assim, as consequências dos nossos atos para as outras espécies, para o planeta, né? Ou seja, você amplia o olhar e você não está pensando só em você como um indivíduo, né? E nos seus interesses pessoais, né? Até porque a gente vive uma sociedade cada vez mais individualista. Egoísta, né? Sim. Então, é ampliar para olhar, sim, para si, mas esse si no mundo, nas relações, né, convivendo, construindo junto, porque a gente não vive sozinho. Sim. Nossa, é muito importante isso, né? E a gente pode até entrar nesse processo, né, de que você atua hoje como uma das suas atuações, né? É como orientadora, né? Então, a filosofia, né, a orientação filosófica. Então, explica para as pessoas como que é esse conceito desse profissional, como que esse profissional atua. Pois é, eu atuo num consultório de filosofia, né? E a ideia é justamente pensar as questões cotidianas. Então, as pessoas trazem as questões e nós vamos investigar essas questões e pensar juntas sobre essas questões. São questões de várias ordens, né? Aquilo que incomoda, de várias ordens, desde solidão, envelhecimento, até questões profissionais, questões relacionadas à afetividade. Então, são questões de várias ordens. Mas, como pano de fundo, né, qual é o sentido da minha existência? Né? Esse é o pano de fundo. Né? Qual é o sentido que tem estar no mundo hoje? E a gente vive um momento histórico em que as perspectivas começam a se perder, porque as mudanças são tão rápidas que aquilo que era um modo de viver já não encontra ali uma ressonância. Então, como é que eu vivo num mundo que é tão diferente, ou como é que eu vivo num mundo que não apresenta perspectivas futuras? E quando a gente vai examinar mais profundamente, existem perspectivas, muitas, né? Não existem a partir de um determinado olhar, a partir de um determinado ponto, mas se nós ampliarmos esse olhar, há muitas outras. Então, é um trabalho de ampliação desse olhar. Mas você acha que muitas pessoas chegam com essa questão de não ter a perspectiva, que aí pensando pela minha pesquisa de saúde mental, quando a gente chega nesse ponto de não ver perspectiva, já é um quadro aí, né, de você, um adoecimento nesse ponto, né, porque sempre haverão perspectivas, podem não ser tão positivas, né, podem não ser tão fáceis, né, às vezes a gente tem uma visão que ela não vai ser fácil de ser concluída, mas eu pelo menos, eu sou uma pessoa que tendo a sempre pensar que tudo tem jeito. Sim. Não sei se eu entendi corretamente quando você falou dessa questão da perspectiva. Sim, infelizmente é um pouco neste sentido, sim. Nós estamos num momento histórico em que a saúde mental vem sendo um dos grandes problemas. Ainda? Então, ainda. Não sei se você viu o relatório da Organização Mundial da Saúde sobre saúde mental, que aponta 25% da
população mundial com transtornos mentais diagnosticados, né? Imagina os não diagnosticados. Mas não é com transtornos de fato que trabalhamos no consultório de filosofia. Nós trabalhamos com as perspectivas de vida. Né? Muito interessante. Porque muitos destes transtornos que aí estão, eles são gerados por um modo de viver. Com certeza. Por esse modo, né, onde a gente se isola cada vez mais, e aí a gente, nesse isolamento, olha para o mundo e fala, não tem lugar para mim. Ou tem um lugar tão fechado, né, que a gente só vê as possibilidades daquele lugar fechado, daquela bolha. E que já não preenche, né? Porque se preencher, se não tem um incômodo, não tem a busca, né? Tem. Então, se a pessoa está buscando, porque já tem um incômodo em que ela não está se situando, né? Em algum lugar que a satisfaça, né? Que ela veja um sentido, né? Exatamente. E muito interessante, porque quando você fala, né, da questão da filosofia clínica ser um espaço em que a gente sai da nossa egoidade, né, de pensar só sobre si, mas pensar nesse caminho do outro, né, do coletivo. Né, e quão importante é isso, né, pensando numa sociedade hoje tão egoísta, em que a nossa sede por status, por aparecer mais do que o outro, estar acima do outro, o impacto que está tendo no nosso planeta, né, que já fala que tá esse modo de vida é insustentável, né? Então, como que a gente poderia quão importante é a gente divulgar este trabalho, né, da orientação filosófica para que as pessoas conheçam, né, e a gente amplie essa orientação filosófica, essa perspectiva para mais espaços, né? Como que isso poderia contribuir para a gente, né? Então, isso é até um ponto, porque a gente estava conversando aqui antes, né? A diferença entre a terapia, a psicoterapia e a orientação filosófica, porque mesmo eu que estou nessa área, né? Então, é uma pergunta aí para você. Eu não sabia, né? Ainda é uma pergunta genuína minha. Qual a diferença, né? Entre buscar uma orientação filosófica e buscar uma psicoterapia? Como que a gente, como buscador, como paciente, como que a gente enquadra? O que eu estou precisando? Para onde eu vou? Quando a gente fala em terapia, é um conceito que é bem antigo e ele tem origem ali junto com o surgimento da medicina. Né? Então, a gente pensa em terapias médicas relacionadas à cura de um paciente, né? Ou, no caso da psicologia, que surge bem depois na história, uma psicoterapia, né? Que vai trabalhar com as questões psicológicas. E o trabalho de orientação filosófica não é uma terapia nem no sentido médico, nem no sentido psicológico. Tá. Né? Eu gosto bastante de uma que é uma referência, ela não trabalha exatamente com isso, mas ela estuda a filosofia acadêmica, né, que é a Susana Gomes, e ela fala de uma terapia filosófica no sentido de nos curar dos dogmatismos. Né? Então, ela trabalha com Wittgenstein, mais especificamente, né? Um filósofo austríaco do século XX, e pensando a orientação filosófica nessa perspectiva, né? Vamos olhar para as crenças que temos, né? E nos curar dos nossos dogmatismos. É muito diferente. Não substitui um trabalho médico, um trabalho psicológico, mas atua num outro campo. Né? Então, quem vai procurar? Você quer repensar os seus modos de pensar, de viver, que é um espaço para dialogar, para encontrar perspectivas diferentes. Ampliar a sua perspectiva, né? Dar tipo Sim. Um passo atrás da própria vida, da própria sociedade. Isso. Tipo... Olhar, né? Olhar de fora. Tem uma corrente que trabalha há bastante tempo
que eles chamam de filosofia como modo de vida, né, inspirado no trabalho do Pierre Hadot, do Michel Foucault, e o Pierre Hadot usava a expressão olhar do alto, né, ou seja, você se distancia e olha para a sua própria vida, para a vida cotidiana, para o seu modo de viver, para o seu modo de se posicionar no mundo, e aí rever, avalia. E sem que nós possamos nos dar conta, nós muitas vezes abraçamos crenças sem exame, né? Ou examinamos um determinado momento, mas as coisas mudaram, o mundo mudou, nós não atualizamos isso, e aí nós vamos vivendo de um modo em que muitos problemas vão sendo gerados por essas crenças e pela forma como nós nos colocamos no mundo. Porque as crenças, de alguma maneira, orientam a nossa ação. Né? Eu vou agir de acordo com aquilo que eu acredito. E se aquilo que eu acredito estiver equivocado, qual vai ser o resultado da minha ação? Então, é dar um passo atrás e analisar, tá, o que está me movendo a esse tipo de ação e com base em que eu tenho essas crenças, como elas foram construídas na minha história e na história da humanidade também, porque algumas das crenças são estruturais, elas estão aqui, né, à nossa volta, e nós nem pensamos sobre isso na maior parte das vezes. Aí, quando nós vamos investigar como elas foram construídas, às vezes a gente identifica um ponto. Isso aqui era importante naquele período histórico para isso, mas hoje não mais. Então, eu não preciso mais daquilo. Aquilo era uma forma de garantir a sobrevivência daquele estilo de vida que não cabe mais hoje. Ou pelo menos não cabe para mim. Né? Que essa é outra coisa, né? Que o Jung, né, na psicologia, fala-se muito a questão da individuação. Né? Que eu acho que quanto mais a gente se aproxima do eu, né, interior, é mais autêntico, né? E aí a gente vai para o mundo, mas é difícil quando a pessoa não reconhece esse eu, né, da individualidade, e vai só absorvendo aquilo que é do coletivo, porque pode acabar se perdendo. Faz sentido para a filosofia isso? De alguma maneira, sim, mas é interessante pensar até que ponto nós podemos falar de um eu. Porque está sempre não está numa ilha, né? Então é sempre Exatamente. um eu formado pelo outro, pela influência. Sempre nas relações, né? E sempre em relação com o mundo, que tem ali um certo... Eu estudei nos últimos tempos bastante a filosofia do Charles Peirce, o pragmatismo, né? E o Peirce vai mostrar uma tendência à continuidade, né? Das coisas se repetirem, tanto na natureza como na nossa vida, porque nós estamos inseridos nessa natureza, mas também a ação do acaso. E muitas vezes a gente vai repetindo aquele hábito, né? E vem o acaso, muda, e a gente continua repetindo o hábito mesmo com as mudanças que se dão à nossa volta. E essas mudanças podem se dar pela ação do acaso ou pela nossa própria ação. Pela nossa própria ação, E quanto tempo, assim, em média, pode durar um processo de orientação filosófica? Ele também é bem relativo, como numa psicoterapia, que depende muito, né? Eu, por exemplo, estou há uma década fazendo a minha análise e percebo que ainda tenho... acho que é o que eu digo, a questão da cura, né? Então, assim, eu não tenho depressão, não tenho mais síndrome do pânico, já não tenho sintomas há muito tempo, mas eu busco, ainda necessito, às vezes, de uma completa... dessa troca, né? Para eu saber, esse caminho que eu tô pegando, né, é uma avaliação constante. Então, eu digo que a evolução é para sempre, né? Então, como que tá a orientação filosófica nesse sentido? Ela pode ser algo que acompanha o indivíduo para o resto da vida, pode ser em alguns momentos pontuais, como um aconselhamento mesmo. Então, eu tô diante de um dilema e resolvo esse dilema, sigo aí um pouco a minha vida. Como que você
percebe? Olha, como você disse, depende, e não tem certo nem essas errado. e outras perspectivas são possíveis. Né? Então, há pessoas que vêm com uma questão muito específica, então a gente vai contextualizar essa questão, vai contextualizar essa questão na história da pessoa, vai trazer outros elementos aí de um repertório que talvez não seja dela, para ela pensar a partir desse repertório, e cabe à pessoa definir, olha, isso aqui é o que eu vim buscar e acabou. Né? Então, podem ser pouquíssimas consultas, mas também pode durar mais tempo, dependendo do tipo de questão que a pessoa traz e do desejo da pessoa em aprofundar mais e mais alguns aspectos da sua existência. É um espaço de diálogo, né? Basicamente um espaço de diálogo, não é uma condução no sentido de aconselhar a isso e aquilo. Como falta muito espaço de diálogo, de fato, na nossa sociedade. Né, a gente também falou disso há 12 anos, né? Exatamente, ainda falta, e talvez falte mais, porque com o desenvolvimento das tecnologias, a gente fica muito preso e acha que a gente está em diálogo quando a gente está vendo o que os outros estão postando, e não necessariamente a gente está em diálogo. Trocando e construtivamente, né? Exatamente. Porque pode haver uma troca no sentido de julgamento, de ataques, né? Porque o diálogo, ele exige escuta. Basicamente isso, né? E você pensar junto com a outra pessoa. Então, ao invés de tentar encontrar no argumento do outro algo que prove que o outro está errado e eu estou certo. Né? Isso, né? E a gente faz muito isso. Então, como falta esse espaço de diálogo, né, algumas pessoas optam por permanecer mais tempo para esse espaço de diálogo. E uma construção que a gente faz é justamente ampliar esse espaço de diálogo para outros lugares na vida da pessoa. Então, é um exercício que a gente faz aqui que ela leva para os outros espaços. Então, às vezes, demora mais porque tem toda uma construção. Né? Às vezes, para resolver questões, a gente precisa construir passos que são mais demorados. Né? Então, tudo vai depender da pessoa, das questões que ela traz, da disposição que ela tem. Né? É ela quem define. Sim. Quanto tempo dura. Mônica, e como que a gente poderia, pensando como sociedade, né, uma coletividade, ampliar esses espaços e evoluir nesse sentido que a gente está falando, de sair dessa posição muito egoísta, né, e até mesmo, eu fico até fazendo essa reflexão, né, quanta necessidade nós temos de buscar a terapia. Eu até falei isso na última consulta, na consulta, né, porque falei com a minha terapeuta e na entrevista também que a gente fez recentemente, né, com a minha analista, que eu falei, como é possível, né, que na nossa sociedade hoje, para a gente ser ouvido e validado, a gente tem que pagar um profissional, a gente tem que fazer a terapia, né? Então, a gente refletiu sobre isso, que até mesmo essa necessidade de terapia, como isso pode ser um sintoma, né, dessa falta de ser escutado, né, que começa muitas vezes na família, né? Quantas pessoas a gente sabe que os traumas começam porque a família invalida. A família não é um espaço saudável para essa troca, né? De aceitar a diferença, né? De aceitar que o outro não é porque é da mesma família que ele pensa do mesmo jeito, que ele vai ter a mesma profissão, que ele vai pensar, que ele quer o mesmo status social, né? Então, como isso é um sintoma, né? Acredito, né? Eu quero pensar como você, assim, essa necessidade, esse adoecimento que a gente tem mental na nossa sociedade. Será que ele é um sintoma dessa falta de convivência e de diálogos construtivos e respeito ao outro? O que você pensa? Sim, principalmente o respeito à diferença, né? Com certeza. Porque é como se nós tivéssemos uma tendência a validar somente aquilo que é igual. Somente o mesmo. Né? E não olhar
para o diferente. E a diferença, na verdade, se a gente olhasse para ela, ela permite aprendizagem, crescimento, enriquecimento, porque você tem outros modos de viver. Só que, historicamente, outros modos de viver foram lidos como ameaçadores. Então, porque é diferente, a gente exclui, porque é diferente, a gente quer mudar, né? Como se o fato de você ser diferente de mim colocasse em risco quem eu sou. Isso, acho que é mais ou menos aí a fonte que vem, né, desse problema. Sim, e o fato de você ser diferente não coloca em risco quem eu sou. Né? E nós podemos aprender formas diferentes na medida em que nós convivemos. Nós podemos criar novas formas juntas. Esse exercício parece ser muito assustador e arriscado, né? Então é mais fácil excluir, é mais fácil até diagnosticar. Com certeza. No sentido de falar, olha, você tem um problema X, você é o problema. Por isso que você é assim. E a gente está num momento histórico em que a gente mesmo busca esses diagnósticos. Com certeza. Porque eu não sou como todo mundo. Qual é o meu problema, né? Será que eu tenho o diagnóstico X ou Y? E às vezes busca incansavelmente. Né? A gente vai procurar em todos os lugares, quando às vezes é só um modo de ser diferente que pode ser muito rico, até para se pensar as questões que não encontram solução no modo hegemônico. E como que a gente poderia... Tem algumas lições de casa, algumas práticas que você acha que poderiam ser exercitadas? Que você pensaria que seriam sugestões interessantes para as pessoas ou para grupos, né, que queiram criar certas iniciativas, né, na sua comunidade, seja até mesmo a nível governamental, imagina que beleza? Sim, isso seria muito bacana. Bem, eu acho que uma primeira prática é o diálogo. Né, se permitir o diálogo. E entender que diálogo não é só a conversa, mas é acompanhar o pensamento do outro, entendendo como ele chegou aqui. Se eu discordo de você, ao invés de atacar você, porque atacar não é um diálogo, eu vou querer entender por que você pensa assim, o que faz você pensar assim. E vou apresentar para você como eu penso e por que eu penso. Esse é o exame, né? A gente coloca na mesa, olha, eu cheguei a isso, por isso. E você é a mesma coisa. E nesse exame, às vezes a gente descobre coisas interessantes, né? Como, por exemplo, nossa, eu não tinha pensado nisso. A forma como eu estava pensando estava equivocada, ou estava parcialmente correta. Se a gente juntar as duas partes, a gente tem aí perspectivas diferentes de um mesmo fato. E pode surgir uma terceira, né? Exatamente. E isso estar sempre aberto. Nossa, isso é o que a gente encontra, por exemplo, nos diálogos de Platão. Olha, né? Quantos anos atrás? Nossa, vamos lá, né? Na antiguidade. Que é esse exame. Exame. Por quê? Em que você acredita? Eu acredito nisso. Por quê? E aí você vai examinando, né? Como foi construído, de onde veio. Tem alguns canais no YouTube que estão exercitando esse tipo de diálogo, você já viu? Uma feminista e um bolsonarista, sei lá, conversando, eles colocam algumas coisas assim. É um exercício, Não conheço. Não conhece? Mas isso seria um exemplo, né? Eu me lembrei agora, tem vários canais que trazem pessoas bem diferentes e põem elas para conversar, sabe? Até para a gente sair da opinião, do plano da opinião e ter mais elementos, né, para uma aproximação a um conceito mais elaborado, né? Agora, é preciso também
neste exercício, estabelecer algumas regras, né, talvez, ou ter o cuidado de observar em que contextos você pode fazer isso e não pode. Porque a gente, nesse mundo polarizado, né, às vezes sofre com a violência do outro lado ou se torna violento. Exato, teria que haver um mediador, né? Tem que haver aí uma estrutura que permita que o negócio não divague muito e que vá para esse outro lado, né? É legal conter, vamos supor assim, porque seria ainda um aprendizado, né? Eu acho que é isso que a gente está falando. A gente, como ser humano, a gente tem que evoluir nesse aspecto, né, Mônica? Acho que esse é o ponto que a gente está chegando. Uma percepção de que nós não estamos saudáveis nesse ponto do diálogo, né, ainda. Da escuta, da empatia, que é isso que a gente está falando, né? De conviver com as diferenças, mas conviver de uma maneira respeitosa. Então, eu penso que isso são pontos falhos ainda, né? Sim. E a gente tem uma perspectiva, comparação que daria para fazer a ideia do extrativismo. Que era aquela coisa, as camadas sociais bem delimitadas? Ou não? Não, isso. Distrair mesmo. Tá, é verdade, eu confundi com a sociedade estratificada, verdade. Ou seja, o que eu vou tirar dessa situação? O que eu vou extrair dessa comunidade, o que eu vou extrair dessa pessoa, no sentido de lucro mesmo. Né? E isso acaba por atrapalhar muito as relações. Isso, quando você diz seriam os indivíduos do ponto de vista de sempre ter, o que eu vou ganhar com isso? Ou... Os indivíduos, mas também o que está por trás de muitas das iniciativas que parecem comunitárias, mas que, na verdade, têm esses interesses ali em jogo. Né? Então, olhar para isso também é importante, porque não é disso que se trata. Né? Então, às vezes, você tem ali todo uma máscara. Né, mas o propósito não é digno, vamos dizer. Um propósito tem outros fins ali, que podem ser egoístas, seja para conseguir alguma outra finalidade ali. Em geral, finalidades econômicas ou de exercício de poder. É verdade. Então, esse é um cuidado, porque senão a gente, né, cai nisso e acaba perdendo o objetivo e sendo usado como um instrumento para o exercício de um determinado tipo de poder que, às vezes, você nem concorda com ele. Mônica, isso tem a ver com a questão da moral ou ética do indivíduo? E o que você pensa sobre essa questão moral e ética, dela poder ser trabalhada e modificada? Porque parece, né, a coisa da honestidade mesmo, assim, isso está enraizado no caráter? Como que é essa percepção? Porque eu imagino que esse ponto que você tocou, para mim, entra muito nisso. Mas, gente, é uma questão, né, você vai fazer isso, você não pensa no outro, você não pensa na evolução da sociedade para algo mais justo, né, o bem, né, e tem pessoas que parecem mais tendenciosas para o mal, né? Então, me veio essa questão. A gente tem várias possibilidades de olhar para isso. Né? Eu tenho usado a expressão para esse trabalho, né, da orientação filosófica, que ela tem dimensões. Dimensão epistemológica, que diz respeito ao conhecimento, uma dimensão ética, que diz respeito a como você age no mundo, como você se posiciona, e uma dimensão estética, que diz respeito ao sentir, né? Como isso lhe afeta, porque a gente tem afetações que vão para além dos aspectos racionais. Né? Muito do que a gente vive passa pelas emoções, pelas sensações, né? Então, e somos movidos também, né, por essa corporeidade que somos, porque nós somos, né? Nós não somos só uma mente, né, que perambula por aí, né?
Então, somos este corpo também. Sim. Então, nessas dimensões, a dimensão ética, ela diz respeito e ela não se separa, né, nem do conhecimento. Então, às vezes, a pessoa se posiciona assim porque ela não tem um conhecimento. Ela não sabe qual é o resultado daquilo que ela está fazendo. Nesse sentido, é interessante o exame, né, das suas crenças, das suas ações, dos seus hábitos, porque às vezes você não tem nem ideia do que está certo e errado, você está fazendo. Assim. Então, essa é uma dimensão. Mas, às vezes, a pessoa tem, sim, ela sabe do que está ali à sua volta, das consequências que as suas ações trazem, e ainda assim ela escolhe, porque ela acredita que isso será muito mais benéfico a ela. Os fins justificam os meios. Algumas pessoas. Poderíamos dizer algo assim, é bem complicado e bem controvertida, que a gente entraria em vários campos. Ou emoções, principalmente medo, os desejos que temos, vão atravessando, os nossos medos e desejos atravessam, e de alguma maneira a gente age impulsionado por isso. Então, são dimensões diferentes, mas todas elas estão juntas. E a gente precisa trabalhar tudo ao mesmo tempo, porque na vida tudo isso está junto. Então, quando a gente fala dessa dimensão ética, a gente vive num mundo em que as coisas se justificam, por exemplo, pelo lucro. Então, quantas ações que se sabe que são prejudiciais para o todo, às vezes para o planeta, são assumidas como... É o padrão, o status quo. É normal, vamos viver assim, todo mundo faz assim, você é louca porque você não age desse jeito. Todo mundo está fazendo, aí se eu não fizer eu vou estar perdendo, mas todo mundo vai estar fazendo mesmo assim. De que adianta eu não fazer se todo mundo faz, e assim vai, né? E a gente acaba, de alguma maneira, reproduzindo algo. E poderia ser modificado. E isso pode ser por falta de conhecimento? Pode. E aí, de novo, a gente vai para uma discussão antiga, né? Na perspectiva platônica, quem conhece o bem não faz o mal. Né? Então, seria falta de conhecimento. Legal. Já na perspectiva aristotélica, você pode ter conhecimento e fazer uso dele para fazer o mal também. E talvez a gente não precise separar as coisas desta maneira, bem e mal, absolutamente. Porque aquilo que num determinado contexto é um bem, em outro contexto pode não ser. E vice-versa. Vai depender de uma série de fatores. Daí a importância de conhecer, e um conhecer que não é só você carregar um repertório, mas você usar esse repertório, ampliar esse repertório cada vez mais e usá-lo para ler o mundo à sua volta, para ler a si mesmo e ao outro, para ter um grau de previsibilidade dos resultados da sua ação. Naquele contexto. Porque é diferente você pensar teoricamente e você pensar dentro de um contexto. Com certeza. Eu acho que o desafio é justamente trazer então, a importância, né, penso, da filosofia, que muitas pessoas pensam apenas como teoria, né? Muitas pessoas acho que nem entendem o que o filósofo faz na sociedade. Cara, ele vai ficar só pensando, né? Mas acho que é trazer esse repertório, né? Essas visões, que a filosofia é muito rica, né? Em história, em perspectivas, em profundidade, né? E trazer isso, exercitar isso
em práticas mundanas mesmo. Então vamos fazer uma iniciativa aqui, trazer um projeto, por exemplo, de ampliação da escuta, não sei, sabe, né? E aí como que a gente, e aí na prática exercitar essas ações, né? Porque é ali que vai surgindo os dilemas, os conflitos, Sim. né? E aplicar no dia a dia, não tem solução mágica nem instantânea, né? Seria um processo, né? Tanto individual quanto social, né? Sim. E é o tipo de exame que, quando a gente fica isolado, a gente não faz. Não mesmo, né? Com certeza. É exatamente quando a gente entra em contato com o outro que pensa diferente, que Conflito, vive diferente, e que você olha e fala, nossa, mas eu achei que não era possível viver desse jeito, e de repente tem alguém que vive desse jeito e tá tudo bem, né? Então você começa a revisar as suas crenças. Então, por isso é tão importante o encontro, o diálogo, o convívio com outras pessoas. Nossa. Outras culturas. Sair da bolha, né? Como dizem. Sim. A gente cresce bastante quando a gente consegue ir além, mas não no sentido de destruir, né? E aquele sentido de conquistar, né? Eu vou conquistar aqui esse território. Não, no sentido de aprender. Aprender com a experiência da diferença, sim. Essa você acredita que seria nosso próximo passo de evolução? Ser o nosso próximo desafio aí, como... De certa maneira, eu não diria que é né? Mas sim. Caminhar para isso, né? Porque isso vai resultar numa sociedade mais pacífica, minimamente, né? Minimamente, né? Pensando que tem guerra até hoje, né? 2025 temos guerras ainda, né? Por quê, né? Em que objetivo? O que está por trás disso? Nossa, pois é. Tanta coisa, né? Mônica, para a gente concluir um assunto que eu acho bem interessante, né? Além que a gente poderia falar muito sobre essa questão, acho que a gente pode até marcar outras entrevistas e nós, de repente, pensarmos em iniciativas, né, para contribuir. Eu, pelo menos, adoro, sempre mantenho essa chama em mim de mudar o mundo, né? Do meu modo, do meu trabalhinho de formiguinha. Eu acredito que eu ajudo e você também. Então, podemos futuramente pensar, né, em novas possibilidades. Mas um outro tema que eu acho interessante conversar também aqui na nossa sociedade tem um documentário recente que está na Netflix que chama O Homem que Quer Viver para Sempre. Não sei se você já chegou... Ele é bem recente, entrou esse ano. Depois você assiste, se você achar interessante. Então, ele é um americano que tem o desejo, né, ele tem um projeto que ele quer rejuvenescer. E que ele tem como se fosse uma clínica, ele tem uma série de pessoas que fazem estudos aprofundados, ele toma um monte de pílulas, são cientistas. Né? Quem? É o Kurzweil? Não. É Brian Johnson, eu acho, que é o nome dele. E aí ele tem essa bandeira, né? Ele quer ser o homem que quer desafiar o máximo que o ser humano pode ir em termos de longevidade, né? Com saúde. E existem várias pesquisas sobre a longevidade nesse sentido, mas a gente sabe que numa sociedade das aparências, muito vai pelo campo estético, permanecer jovem para sempre, com aparência jovem, né? Porque a saúde é ótimo, né? Eu também quero envelhecer com saúde, né? Eu tenho um estilo de vida saudável, isso aí são bandeiras totalmente apoiadas, né? Mas qual que é esse impacto, né, tanto do possíveis avanços tecnológicos do viver para sempre, mas também a rejeição, talvez, à velhice, né? Preconceitos com a velhice, que é algo que uma vez, eu li na Humanitas, né? Naquela revista que você escreveu, que uma vez você foi xingada de velha, né? E tem uma série da Netflix muito legal que eu tô assistindo, que é Grace and Frankie, é uma antiga até, que são duas senhoras acima dos 80 anos, e como é divertida essa série, como ela me ajudou a quebrar preconceitos que eu também tinha, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tem um medo de envelhecer, né? Então, eu queria... Quais são as suas reflexões sobre isso? O medo de envelhecer? Sim. De novo, né? Nós
temos sem muitos preconceitos, né? Vivemos numa sociedade que quer a longevidade, mas não quer envelhecer. É, isso. Aí fica difícil, né? Ou morre jovem ou você vai envelhecer. Ao mesmo tempo, espanta, né? Quando eu recebo jovens na faixa dos 30 anos que se consideram velhos. Tá. Velhos para fazer muitas coisas na vida. Né? Algo como minha vida acabou porque eu deixei passar, não aproveitei minha juventude, não fiz o que eu queria ter feito. Então, essa perspectiva do tempo, né? E essa perspectiva de uma série de características que nós precisamos ter para ser. Mais uma vez, um termo de crenças, né? O que a sociedade, o que eu de novo, acredito. Do que eu posso, do que eu não posso, decorrente da minha idade. Sim. Ou toda a discussão vamos, né? O termo se torna pejorativo, né? Dos idosos que vão roubar as vagas na universidade porque resolveram estudar depois dos 30. Aí você fala, gente, o que é isso? Né? Não. Calma lá, né? O estudar é para qualquer idade, o ter saúde é importante, sim, e a gente precisa pensar de um lado, hábitos, né, que garantam uma longevidade, sim, mas uma longevidade com qualidade de vida, porque senão fica muito complicado. E a gente precisa, sim, pensar em como oferecer para a sociedade como um todo a compreensão. Não é oferecer, é provocar, né? Provocar pensar e provocar olhar para isso, de que a gente está vivendo mais, né? E que estar vivendo mais permite que você faça muitas coisas diferentes. E ressignifica o estar velho demais para, né? Exatamente. Porque isso é matar o sonho, né? Porque quantas vezes a vida segue como a gente gostaria, né? A minha vida não seguiu como eu gostaria, eu me adaptei, né? Eu vejo várias pessoas, né? Então seria muito triste que, cheguei, sei lá, com que idade que seja, né? Acima dos 30, 40, 50, 60. E aí você para de achar que você pode sonhar, que você pode ainda realizar algo que você deseja, né? Deixar uma impressão, uma marca, um legado, né? Sim. Isso sim é morte, né? Sim. Isso sim é sentenciar alguém à morte, é viver sem, pelo menos para mim, né? Viver sem propósito, viver sem... Isso para mim é muito ruim. Isso, a gente junta isso a uma série de crenças. Então, das mulheres é ainda mais complicado, porque se carrega a ideia de que só tem vida enquanto está no período reprodutivo. Tem essa ainda. E a gente carrega esses preconceitos ainda, né? E um preconceito que enquanto está no período reprodutivo é um problema, porque não está apta ao mercado de trabalho, olha que absurdo, né? Continua-se colocando isso como questão. Quando sai deste período, já não tem mais utilidade, e a gente olha para isso e fala, nossa, mas nos dias de hoje isso ainda acontece? Sim, infelizmente, sim. Infelizmente, sim. E essa é uma perspectiva que se relaciona à expectativa de vida, né? Então, as mulheres hoje são, em maior número, né, a população idosa. A mulher vive mais, né? Ainda, pelo menos por enquanto. Isso estatisticamente, né? Mas até
no início do século XX, a metade do século XX, na verdade, a expectativa de vida era de 30 anos, por causa de muitas mortes no parto. Então, hoje a gente tem formas e cuidados, né, que possibilitam que a mulher seja mãe e, né, o risco é bem menor do que era lá atrás. Mas não se mudou muito essa perspectiva com relação ao olhar que se tem para. Depois, o mundo do trabalho, né? E aí, homens e mulheres, enquanto você está ali, né, produzindo, ótimo, mas se você chegou numa determinada idade, você já é considerado, em algumas áreas, como velho para este mundo do trabalho. E isso traz um preconceito gigantesco. E como se você fosse perdendo a capacidade de pensar, de ser, né, de fazer as coisas. E algumas pessoas vão incorporando essa crença e vão deixando de fazer. E na medida em que elas vão abandonando as suas atividades, porque eu não tenho mais idade para dançar, eu não tenho mais idade para cantar, eu não tenho mais idade para namorar, eu não tenho mais idade para cuidar das minhas coisas, né? Eu preciso de alguém que cuide, eu não tenho mais idade para sair sozinho na rua. E conforme vai fechando mais, vai interpretando, né, todo o sentido que tinha na vida. Outro fator é a aposentadoria, que de um lado é muito importante, porque não necessariamente você vai manter a mesma força de trabalho. Aquilo que você consegue fazer quando jovem, não necessariamente você vai conseguir fazer depois. E depois de uma vida trabalhando, você pode ter uma outra vida, né, desenvolvendo outras coisas que naquele período você não conseguiu desenvolver. Eu gosto de pensar, Mariana, que nós podemos ter muitas vidas nesta vida que temos. Concordo. Né? Então, eu desenvolvo uma atividade e nada impede que, a partir de um determinado momento, eu queira fazer outras coisas, ser outras coisas. Algumas eu posso fazer simultaneamente, outras não, outras eu vou precisar, né? Então, o Epicuro dizia que nunca é cedo e nunca é tarde demais para filosofar. Dizer que é cedo demais ou tarde demais é dizer que é cedo demais ou tarde demais para ser feliz. E eu diria que nunca é cedo ou tarde demais para nada que a gente queira fazer na vida. Concordo. Óbvio que com as adaptações, porque é preciso ter uma consciência do que você pode, do que você não pode, né? E fazer as adaptações, né? Talvez eu não consiga dançar e fazer piruetas, mas talvez eu consiga dançar de uma outra forma. Né? E aí, de novo, os modelos e a diferença, porque a minha dança de uma outra forma que o meu corpo consegue se movimentar, pode ser tão ou mais bela que aquela outra dentro de um padrão, né, que eu não consigo atingir porque o meu corpo não responde. Com certeza, isso é muito bonito pensar dessa maneira. Então, que fique aí de reflexão pra gente, que cada um busque, né, essa felicidade, porque nunca é cedo nem tarde, né? É necessário, é urgente, né? Eu penso que é isso o mais importante, né? Cada um buscar essa realização, né? Mais do que a felicidade, mas a realização mesmo, essa, né? Saber que você pode fazer o que você quiser, o que você se propor, ajustando aí a sua realidade, mas se você tem a vontade, que você busque, né? Mônica, muito obrigada. Quem desejar aprofundar com você, conhecer mais sobre você, que canal você indica, site, não sei se você está nas redes sociais, passa aí para o pessoal. Tem um site que é monicayubi.com.br, estou no Instagram, no
Facebook também, é @MônicaYupi. Ótimo. Então, que a gente tenha muitas outras possibilidades aí, que a gente não espere tantos anos para fazer outros projetos juntos. Muito obrigada pela sua... sempre a sua generosidade, a sua tranquilidade, né, em conversar comigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mari. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.